Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e estamos para mais uma aula de física. Assunto de hoje, mecânica cinemática, aula de número 8, MCU, movimento circular uniforme. Gente, nós já estudamos o movimento horizontal, estudamos o MRU, MRUV, o movimento vertical e o movimento parabólico. Pois bem, agora vamos estudar o movimento circular, ok? Pessoal, o que é, afinal, esse tal de MCU? Qual é a definição? Nós dizemos o seguinte: um corpo está realizando um MCU quando ele descreve arcos iguais em tempos iguais. MCU, arcos iguais em tempos iguais. Certo isso? Queridas, nós já vimos no MRU e MRUV a distância horizontal, simbolizamos por ΔX ou ΔS ou a letrinha que tu achar mais bonita. Vertical, chamamos de altura, usamos para altura H ou Y, ou o que tu quiser. Quando trabalhamos com um lançamento oblíquo de projéteis, ou seja, movimento parabólico, lembra que nós temos uma projeção no eixo horizontal, alcance. Normalmente simbolizamos pela letrinha X. E uma projeção vertical, altura, usamos H ou Y, certo? No movimento circular, ele descreve arcos iguais em tempos iguais. Arcos. A distância percorrida num arco, a gente também usa normalmente a letrinha X. Então, ocorre quando o móvel descreve arcos iguais em tempos iguais. Ok? Gente, para entender MCU, tem algumas definições fundamentais. Se tu não entendê-las, talvez não dê certo no final. Mas se tu entender aqui, vai ser tranquilo. Quer ver? Primeira definição, período. O que é período? Pessoal, se eu disser assim, ó, durante um período de 2 anos não ocorre tal fenômeno, significa durante um tempo. Então o período é tempo, tempo para um evento. Se o movimento é circular, o evento é uma volta completa. Então o período é o tempo decorrido para uma volta completa. Período, tempo para uma volta completa. Frequência. Se alguma coisa acontece com muita frequência, acontece muitas vezes. Então, gente, a frequência está relacionada ao número de vezes que ocorre algum evento. Se eu falar em MCU, o evento é uma volta completa. Então, frequência, número de voltas na unidade de tempo. Percebam? Detalhe, período. A gente habitualmente utiliza o T maiúsculo para período. É o tempo pelo número de voltas. Período, tempo pelo número de voltas. Unidade no sistema internacional, tempo, segundo. Mas tu pode trabalhar em hora, em minuto, em milênio. Mas no sistema internacional de unidades, período é segundo. Frequência. Frequência é o F minúsculo, normalmente se usa. Número de voltas pelo tempo. Ora, qual é a unidade? Unidade de frequência é volta por segundo. Ou ciclo por segundo. Ou RPS, rotação por segundo. Que a gente chama tudo isso de Hertz, em homenagem a um cientista chamado Heinrich Hertz. Se é nome de gente, lembra, a unidade é com letra maiúscula. A gente simboliza, é H maiúsculo, Z minúsculo. Certo isso? Cuidado, porque no ouvido da gente, falou frequência, a gente pensa Hertz. De vez em quando eles dão uma frequência em ciclo por segundo. Tu tem que saber, ciclo por segundo é igual a Hertz. Ou às vezes dão uma frequência em RPM, rotação por minuto. Para passar para Hertz, tem que converter em segundos. Nós já vamos ver como é que fica, ok? Detalhe, se tu observar as equações, aqui, ó, período é tempo pelo número de voltas. Frequência, número de voltas pelo tempo. Percebam, uma coisa é o inverso da outra. Então, a relação entre período e frequência. Período é o inverso de frequência, 1 sobre F, certo? Normalmente, eles dão essa relação, período 1 sobre F. Mas tu tem que saber tudo, ó. Cuidado, ok? Vamos adiante? Gente, é um MCU. No MCU tem velocidade. Aliás, no MCU tem velocidades. Cuidado. Ok? Como assim velocidades? Quando se estuda MCU, a gente estuda uma velocidade que nós chamamos de velocidade linear ou tangencial. E estudamos também a chamada velocidade angular. Certo? O que é isso? Senhores, velocidade linear ou tangencial é uma grandeza, uma ideia, que exprime o arco descrito no tempo gasto. Falou velocidade linear ou tangencial, é o arco no tempo, ok? Pois bem, imagina um indivíduo segurando aqui uma corda, uma pedra amarrada aqui, ó. Uma esfera amarrada na cordinha, ó. Se eu girar, olha a coisa mais linda ali, o cara girando.
ok? Perceba, fez um movimento circular. Se esse movimento descrever arcos iguais em tempos iguais, é um MCU. Gente, quando a pedrinha está nessa posição, se a corda romper, a pedrinha vem assim, ó. Ela sai dessa maneira, ó, tangente à circunferência. Se por acaso romper aqui, sai assim, ó. Senhores, essa grandeza que atua dessa forma, dessa aqui, ó, essa grandeza que é sempre tangente à trajetória circular, essa grandeza é a velocidade linear ou tangencial. Por que linear? Porque está sempre em linha reta. Ou tangencial, porque é tangente à trajetória. Ok? Sempre que for um MCU, o tamanho do vetor aqui, ó, do V, é sempre o mesmo. Ó. A velocidade linear ou tangencial sempre tem o mesmo módulo. Porém, perceba, a direção e o sentido estão variando. Então, falou MCU, a velocidade é sempre constante em módulo, mas varia a cada instante em direção e sentido. Cuidado. Ok? Gente, no MCU, ó, eu digo que a velocidade linear ou tangencial é o arco x pelo tempo. Unidade no sistema internacional, arco é distância, é metro, tempo segundo. Pessoal, se dá uma volta completa, qual é a distância que vai percorrer numa volta completa? Lembra? A distância que percorre numa volta completa é o perímetro da circunferência. E como é que eu acho o perímetro? Lembra 2πr? Então eu posso dizer que a velocidade é 2π vezes o raio. Se dá uma volta completa, o tempo de uma volta completa é período. Então V é 2πr sobre o período. E como o período é o inverso de frequência, V é igual a 2πrf, senhores, é só observar aqui, ó, essas relações todas são dadas, não tem como errar. E a tal velocidade angular? A velocidade linear ou tangencial exprime o arco descrito no tempo gasto. A velocidade angular exprime o ângulo descrito no tempo gasto. Ok? Se for tempos iguais, ângulos iguais. Certo isso? Essa velocidade angular ela é constante. Sempre ângulos iguais em tempos iguais. Gente, a velocidade angular eu vou simbolizar pela letrinha ômega, ou W minúsculo. É o ângulo pelo tempo. Unidade no sistema internacional, ângulo é radianos, tempo segundo. Perceba. Detalhe, se dá uma volta completa, qual é o ângulo de uma volta completa? O ângulo de uma volta completa é 360 graus, ou 2π radianos. Então, o ângulo de uma volta completa é 2π. O tempo de uma volta completa é período, ou seja, velocidade angular é 2π pelo período. Como o período é o inverso de frequência, a velocidade angular é 2πf. Cuidado. Olha só, verifica se é compreensível, ok? Detalhe, relação entre as velocidades. Gente, se tu observar aqui, V é 2πr sobre o período. E ômega é 2π sobre o período. Ó. 2π sobre o período é o ômega. Então V é igual a ômega R. Ok? A velocidade linear ou tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio. Perceba. Tudo que está em amarelo é dado nos formulários. O que a gente mais usa é essa relação. V igual a ômega R. Observa. Cuidado com a diferença de velocidade linear ou tangencial e velocidade angular. Uma frase que pode causar danos. Imagina assim, ó, no MCU a velocidade é constante. Certo ou errado? Errado. Se falasse assim, no MCU a velocidade é constante em módulo, aí sim. Porque a velocidade angular é constante e a linear ou tangencial é constante em módulo. Mas quando fala de maneira genérica, ela está errada. Porque a velocidade linear ou tangencial varia a cada instante em direção e sentido. Outra pegadinha, né? Lembra que a aceleração é uma ideia associada à variação da velocidade. Gente, se a velocidade angular é constante, a aceleração angular é nula. Se a velocidade linear ou tangencial é constante em módulo, a aceleração linear ou tangencial é nula. Mas no MCU, a velocidade varia. Só a velocidade linear e somente a direção e sentido. Se a velocidade varia, mesmo que seja só um detalhe, então tem uma aceleração. Como é que a gente chama a aceleração que atua no MCU? Lembra? Nós chamamos de aceleração centrípeta ou radial. Lembra em física, qualquer coisa de dentro para fora eu chamo centrífuga. E de fora para dentro eu chamo centrípeta. Recorda? A aceleração centrípeta ou radial é a responsável pela variação da direção e do sentido do vetor velocidade tangencial. Observa. Está girando, ó. Se essa cordinha arrebenta,
essa esfera se solta assim, ó, pela tangente. Mas se a cordinha não arrebenta, vai girar. Se gira, vai mudar a direção e o sentido do V, perceba. Gente, essa cordinha vai exercer uma força para o centro centrípeta, certo? Detalhe, força gera aceleração. Então essa cordinha vai gerar uma aceleração centrípeta. Olha só, é essa aceleração centrípeta que, combinada à velocidade linear ou tangencial, faz com que a trajetória seja circular. É essa aceleração centrípeta que muda a direção e o sentido da velocidade linear ou tangencial. Observa. O outro detalhe, a aceleração centrípeta, o vetor, sempre também tem o mesmo tamanho, ó, mas perceba que muda a direção e sentido. Então a aceleração centrípeta também é constante em módulo, mas varia a cada instante em direção e sentido. Cuidado. Certo, gente? Então no MCU, a aceleração linear, a aceleração angular é nula, porque a velocidade angular é constante. A aceleração linear ou tangencial é nula, porque a velocidade linear ou tangencial é constante em módulo. Mas no MCU existe uma aceleração, chamada centrípeta, que é a responsável pela variação da direção e do sentido da velocidade linear ou tangencial. Essa aceleração centrípeta eu calculo assim, velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Como qualquer aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, ou ainda, aceleração centrípeta é velocidade angular vezes o raio, perceba. Olha bem, ok? Olha bem. Detalhe, gente, sempre que falar em MCU, cuidado com a frase, ó. Em qualquer circunstância, falou em MCU, a aceleração centrípeta é perpendicular, lembra esse símbolo, à velocidade linear ou tangencial. MCU, aceleração centrípeta perpendicular à velocidade linear ou tangencial. Cuidado. Gente, e se eu tivesse somente 5 minutos para dar essa aula, eu só ia falar no que vem agora. Acoplamento de polias. Fundamental para entender a matéria. Certo? Queridos, imaginem polias unidas assim, ó, por uma correia, ou por o mesmo eixo, ou então aqui engrenagens unidas pelos dentes das chamadas rodas dentadas. Ok? Chamei a polia menor de A e a maior de B nas 3 situações. Primeiro caso. Gente, imagine que a polia A esteja girando no sentido horário. Significa que a correia também vai girar no sentido horário. E a polia B, idem. O exemplo disso aqui, aquelas lagartas dos tanques de guerra, aquele rodado dos tanques de guerra. Exemplo disso aqui, o sistema da bicicleta. Vocês que sabem andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Ok? Quando a gente anda de bicicleta, imagine vocês que tem uma bicicleta com uma rodinha pequena, uma rodinha grande na frente e uma pequena atrás. Aquelas bicicletas de circo. Imagina alguém pedalando. Certo? Queridos, vão raciocinar, o sistema, o processo é o mesmo daqui, ó. Se por acaso a roda grande anda 10 metros em 1 segundo, a rodinha pequena para acompanhar a grande vai andar mais ou menos do que 10 metros em 1 segundo? Hein? Vai andar a mesma coisa, né, gente? Imagina se a roda grande anda mais que a pequena e a bicicleta era elástica, qual é? Ou imagina que a roda pequena andasse mais do que a grande, ela ia ultrapassá-la. Gente, se a roda A anda 10 metros em 1 segundo, a B para acompanhá-la também. Ok? Ambas no mesmo sentido. Certo isso? Agora imagina aqui, ó, a polia A e a B dessa forma, mesmo eixo. Se a polia A gira no sentido horário, a B idem. Agora percebam aqui as rodas dentadas. Se a roda A gira no sentido anti-horário, a B, aliás, se a roda A gira no sentido horário, a B vai girar no sentido anti-horário. Observa a diferença aqui. Voltando ao início, se a roda A tem uma certa velocidade em relação ao solo e anda 10 metros em 1 segundo, a B também. Então ambas têm a velocidades lineares de mesmo módulo. Pontos periféricos de A e B têm mesma velocidade linear em módulo. Só que a rodinha B aqui, a rodinha A aqui, digo, para acompanhar a B vai girar mais. Se ela gira mais, ela tem mais velocidade angular. Então, se duas polias estão ligadas por uma correia, pontos periféricos de A e B têm velocidades lineares de mesmo módulo. Mas a velocidade angular de A é maior que de B, para acompanhá-la. E se for mesmo eixo, se a rodinha A girar 15 graus, a B vai girar 15 graus. Se a rodinha A der uma volta completa, a B também. Mesmo ângulo no mesmo tempo, mesma velocidade angular. Agora, em termos de lineares, em termos de distância,
Se a rodinha A dá uma volta completa, a distância que um ponto periférico percorre é o perímetro, 2π vezes o raio de A. Nesse caso, o B também dá uma volta completa. A distância que um ponto periférico de B percorre é 2π raio de B. Como o raio de B é maior, então o módulo de VB é maior que de VA. Repito, A e B são pontos periféricos das polias. E aqui, percebam vocês, olha como estão girando, ó. A rodinha A no sentido horário e o B anti-horário. Se a rodinha A girar 5 dentes, a B gira 5 também. Se a rodinha A girar 8 dentes, a B vai girar 8 também. Ou seja, a distância percorrida por um ponto periférico de A é igual ao de B. Ok? Então, um ponto periférico de A e de B tem mesma velocidade linear em módulo. Porém, a rodinha A é menor, tem que girar mais para acompanhar o B. Tem mais velocidade angular. Se vocês observarem o primeiro caso e o terceiro, observa, ó, absolutamente igual. A diferença é que aqui as duas giram no mesmo sentido e aqui cada uma gira num sentido. Cuidado com isso. Olha bem, vê se é compreensível. Vou falar mais nisso ainda na aula de hoje. Ok? E, senhores, para encerrar a parte conceitual da nossa aula, vamos falar em satélites geoestacionários ou satélites estacionários, aqueles utilizados em telecomunicações. Certo? Gente, imagina que a minha cabeça é a Terra. Imagina que uma orelha daqui, ó, é, sei lá, o Brasil. Aqui outra orelha é o Japão, lados opostos. Imagina que um evento está sendo televisionado aqui, no Brasil, e passando ao vivo aqui no Japão. Como é que um sinal de TV vai ser enviado daqui para cá? Senhores, não dá de enviar por dentro da cabeça, por dentro da Terra, não é oca? Como é que um evento daqui vai chegar aqui? Ora, como se faz? Coloca-se aqui na frente um espelho. Esse sinal aqui, ó, um sinal de TV é uma onda eletromagnética, que nem a luz. Esse sinal é emitido, reflete no espelho e volta. Obedecendo aquelas leis da reflexão, ângulo de incidência igual de reflexão, etc. O sinal sai, reflete e volta. Ok? Bom, ocorre o seguinte, para os usuários, o emissor e o receptor, necessariamente para utilizar esse espelho, o espelho é o satélite. Tem que saber exatamente onde é que ele está. Em relação à Terra, qual é a altitude, a latitude e a longitude. Esses satélites, eles vão ficar sempre sobre o mesmo ponto da Terra. Por isso eles são chamados de satélites estacionários ou geoestacionários, ou seja, estacionados em relação à Terra. Como é que é? Senhores, satélites geoestacionários são usados em telecomunicações e devem estar sempre sobre o mesmo ponto em relação à superfície terrestre. Certo? Imagina a Terra aí, ó, coisa mais linda, a Terra, olha as estrelas, coisa linda. Aqui está a Terra. Senhores, onde é que vai estar o satélite? Para ele ser utilizado em telecomunicações, ele tem que ter uma posição fixa em relação à Terra. Por exemplo, aqui ó, no Cone Sul, a gente usa muito um satélite, o Intelsat 3, alugado lá dos americanos, e ele está sobre uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas. Naquela cidadezinha lá à noite, quando os caras olham para o céu, eles veem todas as estrelas e tem uma luzinha lá no meio que é o satélite. Talvez o cara nem saiba que aquele seja o satélite, mas está lá. Ok? Imagina então o seguinte, ó, aqui está a Terra, o satélite. Ocorre que a Terra gira. Para que esse satélite esteja sempre sobre a mesma posição em relação à Terra, ele tem que girar junto. Se a Terra gira, ele gira junto. Não sei se foi claro. Ó. Perceba, enquanto a Terra fez esse movimento aqui, ó, olha o ângulo de rotação da Terra. O satélite fez esse movimento. Percebam, estão girando em torno ao centro da Terra. Percebam que o ângulo de rotação da Terra é exatamente igual ao ângulo de translação do satélite. Velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Mesmo tempo, mesmo ângulo, a velocidade angular da rotação da Terra é igual à velocidade angular de translação do satélite. Ô, gente, se a Terra dá uma volta completa, o satélite vai dar uma volta completa, para ficar sempre sobre o mesmo ponto. Ora, o tempo de uma volta completa, de uma rotação completa da Terra, é um dia. Tempo de uma volta completa é período. Então, se passa um dia, a Terra dá uma volta completa e o satélite também. Por isso a gente diz que o período da rotação da Terra é igual ao período da translação do satélite, que é igual a um dia. Ok? Olha bem, verifica se é compreensível. Satélites geoestacionários estão sempre sobre o mesmo ponto em relação à Terra. Não estão parados, porque a Terra gira, ele gira também, mas sempre em relação ao mesmo ponto. Certo? Resolução de exercícios.
Como sempre, escolhi 3 que sejam bem abrangentes, certo? Primeiro, olha só o probleminha. As hélices de um ventilador, olha o ventilador aqui, ó, de 50 centímetros de raio, efetuam 900 RPM, 900 rotações por minuto. Considerando o movimento de uma dessas hélices, some os valores que correspondem às sentenças corretas. Ok? Percebam as frases. Resolvendo. Senhores, percebam vocês os dados. Foi dado o raio da hélice, 50 centímetros, ou seja, a distância do ponto mais externo ao centro de rotação. 50 centímetros, 0,5 metros. E foi dito que efetua 900 RPM. RPM, rotação por minuto, volta por minuto. O que é volta por minuto, gente? Número de voltas num tempo é frequência. Então, frequência 900 RPM. O que significa 900 RPM? Ora, número de voltas, 900 voltas, tempo 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Ok? Vamos às alternativas. 0,1. 0,1, sua frequência de rotação é 1 sobre 15 Hz. Ora, eu sei que a frequência é 900 RPM, mas isso dá em quanto em Hertz? Hertz é sistema internacional, então é em segundos. Ora, frequência, eu quero a frequência em Hertz. Pela equação, frequência, número de voltas pelo tempo. Número de voltas, 900 voltas, tempo, 60 segundos, frequência, 15 Hz. Ora, ali estava 1 sobre 15. Está errado. Ok? 0,2. Seu período de rotação é 15 segundos. Senhores, fazendo 0,2, eu quero o período em segundos. Lembra que período é o inverso de frequência? Conclusão, o período é 1 sobre f, o f vale 15. Então o período é 1 sobre 15 segundos. Ali estava 15. Também errado. Cuidado, ó. Se tu observar, os resultados obtidos nos itens 01 e 02 estão exatamente o contrário do que foi dado aqui, ó. Isso aí, quando numa prova de vestibular, a ansiedade do aluno aí é capaz de fazer ele fazer tudo de novo. Deu exatamente o contrário do que está ali. Ok? Mas ambos os itens estão errados, cuidado. Continuando. Senhores, adiante aqui, ó. Item 04. A velocidade angular em qualquer ponto possui módulo 30π radianos por segundo. Gente, são duas frases, são duas colocações num item só. Primeiro, será que a velocidade em qualquer ponto é constante? É a mesma? Em módulo? E será que é esse valor? Senhores, se observarmos qualquer ponto de qualquer pá, no mesmo tempo, vão descrever o mesmo ângulo. Ó. Por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se girar, ó, giram de forma igual. Então, todos os pontos em tempos iguais descrevem ângulos iguais. Então, a velocidade angular de todos os pontos é a mesma. Mas será que é 30π radianos por segundo? Fazendo, velocidade angular é 2π vezes a frequência. Da onde eu tiro que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, eu calculei no item anterior, foi 15 Hz. Conclusão, a velocidade angular vai ser igual a 30π radianos por segundo, logo o item está correto. Cuidado. Ok? 08. A velocidade linear dos pontos mais afastados do centro de rotação tem módulo 15π metros por segundo. Agora eu quero a velocidade linear dos pontos mais afastados. Ok? Vocês lembram que velocidade linear é igual a ômega r, é igual a velocidade angular vezes o raio. Senhores, a velocidade angular de todos os pontos é a mesma. Agora, a velocidade linear dos pontos mais afastados. Ora, vai ser igual, a velocidade angular é 30π. O raio é 0,5 metros. Conclusão, 15π metros por segundo. Tá ok, ó. Está correto. Só recordando, todos os pontos terão a mesma velocidade angular. A velocidade linear já depende do raio. Cuidado. Agora, se falasse assim, todos os pontos periféricos têm velocidades lineares de mesmo modo, estaria correto, porque tem o mesmo raio. Mas depende do raio. E, senhores, o 16, todos os seus pontos têm a mesma aceleração centrípeta em módulo. Opa! Senhores, a gente sabe o seguinte, a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Ômega é a velocidade angular, que é a mesma em todos os pontos, ó, 30π. Só que o raio pode ser diferente. Se o raio é diferente, então a aceleração centrípeta vai ser diferente. Apenas vai ser a mesma aceleração centrípeta em módulo quando os raios são iguais. E ali dizia
que todos os pontos têm a mesma aceleração centrípeta em módulo, logo está errado. Conclusão, a resposta é 12. Gente, isso aí é considerado um problema de grau de dificuldade elevado. Cuidado, ok? Olha bem e vamos adiante. Senhores, seguinte, 3 polias estão acopladas, girando conforme o esquema a seguir. Observa a polia A é a menorzinha aqui, a B e a C. As polias A, B e C têm raios de, respectivamente, 2 centímetros, 8 centímetros e 5 centímetros. Olha. Ainda, as polias A e B são coaxiais, quer dizer, tem o mesmo eixo. A e B têm o mesmo eixo. E as polias B e C estão atadas por uma mesma correia que não desliza. Certo? Aí o problema diz, se a velocidade linear de um ponto periférico de A, o A é essa menorzinha aqui do meio, se um ponto periférico de A tem velocidade de módulo 20 π centímetros por segundo, determine a frequência em Hertz de um ponto periférico da polia C. Percebam uma questão aberta, uma questão discursiva. Quanto é que vai valer a velocidade, quanto é que vai valer a frequência em Hertz de um ponto periférico do C? Ok? Senhores, continuando, vamos à resolução. Pessoal, o problema me deu que a velocidade linear de um ponto periférico de A é 20 π centímetros por segundo. Eu quero a frequência de C. Ok? Verifica o seguinte, nesse caso, dá de entender que A e B giram pelo mesmo eixo. São coaxiais. E B e C estão acopladas numa mesma correia. O que significa mesmo eixo? Mesmo eixo, então tem a mesma velocidade angular. A velocidade linear, quanto maior o raio, lembra que V é ômega R. Se o ômega é o mesmo, quanto maior o raio, maior o módulo da velocidade linear. O B tem raio maior. Então, um ponto periférico em B tem velocidade linear maior que em A. Está aqui, ó. Agora, B e C. B e C é a mesma correia. Se a mesma correia tem a mesma velocidade linear, é a bicicleta. Se uma roda andou 10 metros, a outra também anda 10. Só que a pequenininha, para acompanhar a grande, gira mais, então tem mais velocidade angular. O que interessa para nós aqui são as igualdades. Gente, de qual polia eu tenho mais dados? Da A eu tenho o raio e eu tenho a velocidade linear. Não esquece, eu quero a frequência de C. Lembra que V é igual a ômega R? Equação é dada. Senhores, então VA é ômega de A, raio de A. Senhores, quanto é que vale o VA? 20 π, cuidado com a unidade, centímetros por segundo. Eu posso trabalhar em qualquer unidade desde que use a mesma dos dois lados. Então, o VA 20 π. Ômega A vezes, qual é o raio de A? Raio de A foi dado 2 centímetros. Se eu trabalhar com a velocidade em centímetros por segundo e o raio em centímetros, sem problema. Calculando, a velocidade angular do A é 10 π radianos por segundo. Só que tem um detalhe, essa velocidade angular do A, perceba, é igual de B. Então eu já sei a velocidade angular de B. Se V é igual a ômega R, então VB é ômega de B, raio de B. Senhores, daqui eu tiro o seguinte, VB é igual a velocidade angular de B, perceba, é igual de A, e vale 10 π. Vezes o raio de B, o raio de B foi dado 8 centímetros. Conclusão, a velocidade linear de B é 80 π centímetros, porque o raio está em centímetros, por segundo. Gente, a velocidade linear de B é igual de C. Ó. Por isso aqui, essa análise de mesmo eixo, mesma correia, é o que mais importa para nós. Ok? Quero saber a frequência de C. Lembra que V é 2 π RF? Gente, a velocidade linear daqui eu tiro que V de C é 2 π, raio de C, frequência de C. A velocidade linear de B é igual de C. Ó. Vai valer 80 π o VC. É igual a 2 π, o raio de C foi dado 5. Frequência de C, 8 Hz. Resposta 8 Hz, havia pedido que calculássemos a frequência de C. Problema extremamente comum, tu não pode errar. Ok? E senhores, para finalizar essa nossa aula, longa aula, mais um, aqui é visando o Enem. O pessoal do Enem adora colocar problema com bicicleta. Ok? Se pegar alguma relação de exercício de física do Enem, sempre aparece. Então, vamos nós. Esse caiu na Federal do Rio Grande do Sul. A figura representa esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional.
Na bicicleta, a coroa A, aqui ó, onde estão os pedais, a coroa A conecta-se à catraca B através de uma correia P. Está ali a correia. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nesta situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, não está derrapando, as magnitudes, lembra, magnitude é sinônimo de intensidade, os valores das velocidades angulares ômega A e ômega B e ômega da roda são tais que... Analisa. Ok? Vamos fazer o problema. Analisando, nesse caso, dá de observar que A e B, A, B, a coroa e a catraca, estão atadas pela mesma correia. E B e C giram em relação ao mesmo eixo. O B, no caso, R, que é a roda. B e a roda, mesmo eixo. Se A e B são a mesma correia, nós acabamos de ver no problema anterior. A velocidade de um ponto periférico de A é igual ao de B. E o B é menorzinho, para acompanhar o A gira mais. Velocidade angular do B é maior que do A. Se B e R, mesmo eixo, mesma velocidade angular. Obviamente que a roda tem mais raio, então vai andar mais distância. Ora, eu queria saber simplesmente a relação de ômega A, B e C. Senhores, dá de observar que o A, B e R. Dá de observar que a velocidade angular de B é igual a de R. E a mesma velocidade angular de B é maior que a de A. Então, a velocidade angular de R é igual a de B, que é maior que a de A. Resposta item A. Cuidado. As bicicletas são assim, ó. A catraca, aqui, ó. A coroa onde está o pedal, onde estão os pedais, ela tem um raio maior do que aqui, ó. Claro, se aqui dá uma volta, aqui tem que dar mais de uma volta. Imagina que aqui deu uma volta, aqui deu 3 voltas. Como a velocidade angular de B e da roda é a mesma, se aqui der 3 voltas, a roda dá 3 voltas e anda uma certa distância. Se por acaso o raio daqui fosse o dobro, aí aqui dava uma volta, aqui daria, ó, se aqui desse uma volta, aqui ia dar mais de uma. Consequentemente, a roda andaria mais de uma. E assim vai. Não sei se eu estou sendo claro. Não deveria nunca o raio daqui ser igual ao daqui. Porque daí aqui dava uma volta, aqui dava uma volta e aqui só andava uma. Quanto maior a relação entre o raio da coroa e o raio da catraca, mais a bicicleta anda. Ok? Ah, então eu vou fazer uma bicicleta onde esse raio aqui é 1000 vezes maior do que esse. Oh, vai voar essa bicicleta. Só tem um probleminha, né? Para ela se mover, depende da tua força motriz, da tua perna. Senão tu não vai conseguir girar os pedais. Quanto maior essa relação, mais força, mais energia tu vai gastar aqui para andar. Mas, obviamente, quanto maior o raio da coroa em relação ao raio da catraca, mais a bicicleta anda. O problema não pediu nada disso, ele só pediu aquela relação ali. Resposta A. Contem conosco e vamos adiante.